continua. Grande parte da sociedade portuguesa percebeu a importância de se proteger e de se tentar resguardar deste inimigo invisível. Vamos fazer agora quase 20 dias de quarentena, sem ténis, sem aulas, sem a normal atividade do dia-a-dia dos clubes. Hoje vamos conversar sobre as estratégias para 2020 nos clubes de ténis e connosco vão estar os responsáveis técnicos de 3 clubes. Do Clube de Ténis do Porto, Alberto Miguel, do Clube de Ténis de Braga, Hélder Araújo e do Clube de Ténis de Viana, Hugo Santiago. Durante sensivelmente 1 hora vamos falar do que estes clubes têm feito, dadas as circunstâncias, e o que estão a preparar para o que resta da temporada. Muito boa noite a todos. Boa noite, Alberto Miguel. Boa noite, Hélder. Boa noite, Hugo. Obrigado por terem aceito este nosso convite para conversarmos sobre uma das coisas que mais gostam, certamente, que é o ténis. Alberto, começo por ti. Depois de planeada a temporada presente, calculo que ainda em 2019, com este problema, esta pandemia inesperada, obrigou-vos a fechar portas, a interromper aulas, a cancelar ou a adiar torneios, as atividades sociais. Que danos é que causou, que está a causar e poderá causar no funcionamento das vossas estruturas esta pandemia? Antes de mais nada, gostaria de dar as boas noites ao Pedro, ao Hélder e ao Hugo, e felicitar o Hélder e o Hugo pelo excelente trabalho que desenvolvem nos clubes deles. Portanto, são modelos na formação do nosso país. Gostaria também de agradecer o convite que a Associação de Ténis do Porto me endereçou para estar aqui presente neste fórum, e também gostaria de cumprimentar todas as pessoas que nos veem em casa. Pedro, os danos nós não sabemos ainda. Estamos basicamente no início de todo este processo e o drama de tudo isto é que nós não temos um guião, não há uma experiência, não temos informação, portanto nós não sabemos quando é que isto vai acabar, como é que vai acabar, quando é que vamos recomeçar, nem como é que vamos recomeçar. Para já criam danos irreversíveis na saúde de muita gente, que é a primeira preocupação que nós temos e por isso é que estamos todos em casa a proteger-nos. Em termos de ténis, causa danos, obviamente, mas neste momento é talvez uma situação que nós ainda avaliamos como sendo secundária. Nós estamos no princípio do processo de fecho dos clubes, portanto, ainda há um longo caminho e tortuoso para percorrer e, portanto, neste momento não temos ainda sequer a noção exata de qual é que vai ser o impacto que isto vai ter nas nossas vidas em termos de ténis, mas sabemos, temos essa certeza que vai ter um impacto enorme, mas também sabemos e temos a esperança e temos a resiliência, porque nós somos gente do ténis, que vamos dar a volta a esta situação. Eu tive a oportunidade de dizer ontem que encaro isto como se fosse um longo jogo de ténis contra um adversário muito mais duro que o Nadal, porque joga em todos os cortes, em todas as frentes e todas as horas, mas nós, invisível, ainda por cima é um inimigo que nós nem conseguimos ver, nos retira tudo, a mobilidade que nós podemos ter, as certezas que nós tínhamos das coisas mundanas do nosso dia-a-dia, mas que eu tenho esperança que nós vamos dar a volta, mas também tenho a certeza que só o conseguiremos fazer, e o Papa Francisco disse isso com muita clareza, só o conseguiremos fazer se todos dermos a mão e todos estivermos juntos. E penso que neste momento a comunidade do ténis está unida, está junta, mas é preciso reforçar essa ideia. Só todos juntos é que conseguiremos, de facto, levar a bom porto esta batalha e vencermos este maldito vírus, digamos assim. Hélder, a mesma pergunta para ti. Como é que tens vivido este momento menos bom, este momento em que estás longe dos cortes, como gostas, e que danos é que tem causado no Clube de Ténis de Braga, na estrutura, na forma como vocês têm planeado a época? Em primeiro lugar, aproveito para cumprimentar o Pedro e os meus colegas de profissão, Alberto Miguel e o Hugo Santiago, felicitar a Associação de Ténis do Porto, em nome do Paes Faria, pelo convite, agradecer. Acho que é uma oportunidade ótima de falarmos um bocadinho sobre a nossa modalidade, acalmarmos, se assim for possível, os nossos alunos e as pessoas que frequentam os clubes diariamente, dando aqui também uma mensagem de esperança. E de facto, a forma que eu tenho vivido é um bocadinho o menos mau, não é?
temos tentado adaptar. O Alberto disse muito bem, não há nenhum guião. Se calhar associamos a esta paragem forçada alguns momentos que nós vivemos enquanto atletas, enquanto jogadores de ténis, ou que presenciamos agora enquanto treinadores dos nossos atletas ficarem afastados por algum motivo de lesão e que os impede de fazer aquilo que mais gostam. E, portanto, estamos recolhidos desse momento maravilhoso que é estar dentro do campo e aproveitar o jogo do ténis, e tentamos fazer, eu no meu caso tenho tentado manter algumas rotinas, fazer exercício físico diariamente, tentar uma alimentação mais equilibrada, já que temos tempo para preparar e para fazer as refeições adequadas, e tenho tentado ocupar com ténis também, ver alguns jogos, rever os planos de treino, rever a estrutura que nós temos organizada no Clube Ténis de Braga, de forma a que depois o regresso seja o melhor possível. É assim que... Roberto, como é que tens feito a gestão dos teus colegas de equipa no Clube Ténis do Porto? A equipa que te acompanha durante todo o ano, de um momento para o outro, estão todos fora de jogo, digamos assim. Como é que tens feito esta gestão, esse trabalho? E também, ao mesmo tempo, aproveito para te perguntar, em relação aos teus alunos, como é que tu consegues manter, e a tua equipa, o contacto com os teus alunos? O Clube Ténis do Porto, o que é que tem feito nesse sentido? Olha, Pedro, nós já tínhamos uma forma de trabalhar muito direcionada para a utilização destas novas tecnologias que nos permitem estar em contacto, nomeadamente o WhatsApp. E, portanto, utilizamos essa ferramenta com muita, mesmo no nosso dia-a-dia, com muita intensidade. Portanto, como o nosso dia-a-dia em termos de trabalho, estamos muito separados uns dos outros, porque cada um está na sua área a trabalhar e não há muito tempo para reuniões. Nós aproveitamos muitas vezes altas horas da noite ou depois de jantar, e através dos grupos que temos no WhatsApp vamos comunicando, temos um grupo dos treinadores, portanto estamos sempre em contacto uns com os outros. E também cada responsável de cada área também tem o seu grupo de WhatsApp em conjunto com os pais ou nos miúdos mais velhos com os atletas. E, portanto, são essas ferramentas que nós temos utilizado, mas que, obviamente, nos permitem chegar aos alunos que treinam mais ou que levam um bocadinho mais a sério. Embora apanhemos desde de classes mais jovens, mas aqueles que se dedicam de uma forma mais intensa, portanto, não será os alunos da escola, digamos assim, aqueles miúdos que fazem a sua atividade física normal de manutenção, são aqueles que levam o ténis um bocadinho mais a sério. Pré-competição e competição. Exatamente, basicamente, e os mais pequeninos, embora nós não tenhamos essa nomenclatura na nossa estrutura, mas será mais ou menos isso. Temos tentado manter o máximo de contacto com os nossos alunos e com os pais, estamos o mais próximo possível, e dentro daquilo que nos é possível fazer, enviamos diariamente para os diferentes grupos um programa físico para os miúdos cumprirem, incentivamos a que nos mandem vídeos, até para provar que os miúdos fazem, para não haver baldas, e portanto aproveitamos também, vamos ficar com alguns elementos interessantes para fazer mais tarde a história de tudo isto, porque também é importante um dia escrever a história de tudo isto, mas estamos constantemente em contacto com os miúdos e com os pais e temos tentado cuidar o máximo possível do físico. Fazemos outra atividade também engraçada, que fazemos uma série de desafios com eles, diários, de várias coisas que se podem fazer com os miúdos, jogos com raquetes, jogos de flexões, e também é de forma a manter um bocadinho o espírito de grupo, manter os miúdos ligados à modalidade que eles gostam, embora eles vão estar sempre ligados, mas é uma forma de nos mantermos em contacto, ou seja, não é o ideal, muito longe de ser o ideal, não se pode dar aulas por teletrabalho, até aulas de ténis, é impossível, mas podemos fazer algumas coisas e temos feito o máximo que nos é possível. E eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho enviado jornais para os pais, porque recebo muitos jornais. Portanto, é um serviço que eu vou fazendo e também fiz no site dos treinadores. Portanto, cada um de nós, no fundo, vai tentando encontrar as melhores maneiras de ajudar a passar esta fase, porque estamos em tempo de guerra, digamos assim, e todas as ajudas são importantes. Mas, basicamente, o que estamos a fazer neste momento é não perdermos o contacto, nós, treinadores, através de estarmos sempre em contacto do nosso grupo do WhatsApp dos treinadores, em que temos as mais variadas conversas sobre esta temática, e cada um vai dinamizando o seu grupo de trabalho, digamos assim,
uns dos que são mais com os miúdos mais velhos, que já têm esses grupos, e outros, os mais novos, através dos pais. Hélder, a mesma pergunta. Como é que tens mantido alguma normalidade, se é possível, com o teu grupo de equipa técnica e também com os pais e com os alunos? Sim, é idêntico ao que o CTP está a fazer, portanto, a minha ação prende-se com saber se os treinadores estão bem de saúde e se as suas famílias também, se as pessoas estão a respeitar e estão a ter cuidado, de facto, em cumprir estas regras de estado de emergência, e depois cada treinador tem o contacto direto com os alunos, sejam os adultos, ou mesmo com os pais, os encarregados de educação das crianças mais jovens. Temos ali os adolescentes que também já temos algum contacto via WhatsApp, via mensagem, há uma série de formas de tentar manter aqui o contacto e, portanto, num sistema informal em que vamos comunicando com eles, vamos tentando saber se estão bem de saúde, se por acaso apareceu algum caso próximo ao clube, que neste momento até desde dia 14 que encerramos portas até hoje ainda não se verificou, felizmente, e este é o contacto que tentamos manter porque preocupamos-nos com eles, fazem parte do nosso trabalho, mas também da nossa vida, do nosso dia-a-dia. Em relação à atividade de ténis, pois estamos limitados, não fazemos aulas, não estamos a fazer ensino da modalidade propriamente dito. Temos incentivado os alunos, especialmente os da competição, a assistirem a jogos. No YouTube tem imensos jogos, seja de qualquer escalão, desde o Federer e do Nadal até aos escalões mais jovens. É uma excelente oportunidade de observar, de aprender um bocadinho mais sobre outros jogadores, e temos um plano físico também complementar, que andará sempre à volta de uns 30 minutos, 40 minutos. Eles têm autonomia para repetir as rotinas que já faziam nos treinos, os aquecimentos, os alongamentos, e o que temos notado é uma recepção ótima a isso, é ao fim e ao cabo compensar e aproveitar este tempo da melhor forma, enquanto o clube não pode abrir portas. Estamos à espera do Hugo Santiago, estamos com alguns problemas técnicos para conseguir que o Hugo Santiago se junte a nós, certamente vamos tentar resolver até ao final deste fórum. Agradecer aqui o Filipe Polónia, ele que cumprimenta o Alberto e o Hélder, o Ricardo Soares, o Gonçalo Ferreira, a Carla Couto, o Nuno Cruz, muita gente que está a assistir a este fórum. O Nuno Cruz pergunta: boa noite a todos. Infelizmente, a entrar em contacto com um racket, deve ser com uma raquete, perde-se, mas vê-se os meus filhos que aprenderam com isso a gostar e dar valor à parte física. A parte física é importante nesta altura, aliás, é quase fundamental para manter a atividade e para manter, certamente, uma facilidade num possível regresso, que não sabemos quando será, não é? Portanto, Alberto, o que disseste também, o Hélder, de exercícios físicos que são dados aos vossos atletas da pré-competição e da competição, são fundamentais para manter esta agilidade até ao regresso. Hélder, falas tu agora, Paulo? Posso? Exatamente, acho que os miúdos naturalmente que vão ficar, vão notar uma diferença grande quando voltarem a contactar a raquete dentro do campo, a distância, o próprio ressalto da bola vai ser algo estranho no início, porque temos aqui uma paragem pelo menos para já de 15 dias, mas que infelizmente se prevê um bocadinho mais longa, e acho que enquanto jogadores de ténis e pessoas que gostam muito desta modalidade, o melhor que têm a fazer é mesmo investir o seu tempo no treino físico, manter a boa condição física. Não estou a incentivar para irem fazer corridas fora de casa ou preparação física a algum ginásio que ainda esteja aberto, mas fazerem dentro de casa. É possível fazer uma boa condição física, preparar as articulações que habitualmente nos dão alguns problemas, desde o cotovelo, o ombro, os joelhos, fazer um exercício físico também preventivo, para depois, quando o regresso ao campo acontecer, tudo ser mais natural. Portanto, depois será reforçado certamente com mais horas com raquete,
e a verdade é que estamos todos num pé de igualdade. Portanto, no caso de um miúdo sub-14 aqui, vai competir quando for possível com outros miúdos sub-14 que também estiveram na mesma situação, tiveram todos, infelizmente, este tempo em casa. Alberto, a mesma situação. A física é importante, não tem sido descurada? Não, aliás, para nós é com muita naturalidade que o temos feito, porque nós temos um preparador físico no clube, que é o professor que é conhecidíssimo, o Jorge Ramiro, de quem daqui envio um forte abraço. Que tenho saudades, muitas saudades de estar com ele e com todos os elementos da minha equipa, e com todos os atletas, com toda a gente. Mas para nós é muito natural, porque os miúdos já têm uma atividade física, já desenvolvem um físico no clube quase diário. Portanto, mesmo a própria linguagem, os exercícios, já há uma familiarização já com tudo, que permite que as coisas sejam bastante fluídas nesse aspecto. É evidente que é muito importante para as crianças fazerem um trabalho físico. Uma das coisas que nós fazemos, curiosamente, que nós temos 2 programas, um programa para os menores de 13 anos e outro programa para os maiores de 13 anos, é incentivar, inclusive, os pais a fazerem o programa dos maiores de 13 anos, portanto, dos mais velhos. Também, porque achamos que também é importante, nesta altura, que as pessoas tenham consciência de que uma atividade física regular também vai permitir que todos nós estejamos mais bem preparados mentalmente para encarar esta situação. Também nos vai estimular, se calhar, um bocadinho, a sermos criativos na busca de espaços novos, de sítios novos para podermos fazer. Porque com a criatividade tudo se consegue fazer, e se consegue fazer um plano físico em qualquer parte. E, portanto, nós temos feito essa parte, que é mandar os planos, mas também incentivar. E posso-vos dizer que, por exemplo, o Jorge Ramiro está completamente disponível para os miúdos através do WhatsApp para esclarecer alguma dúvida que tenham em relação ao exercício. Portanto, estamos quase sempre em contacto com os miúdos nesse aspecto. E já agora aproveito para dizer que futuramente poderão surgir, porque nós fomos apanhados todos um bocadinho sem aviso. Nós quase que nos fomos obrigados a fechar a escola de um dia para o outro. Aconteceu isso connosco, aconteceu com Braga, aconteceu com Viana do Castelo e aconteceu com todos os clubes. E, portanto, nós também não tivemos muito tempo para preparar, não houve tempo para preparar esta situação. Nós estamos a preparar essa situação agora ao longo do tempo. Portanto, esta primeira fase, a do físico era óbvia, mas outras coisas poderão surgir, como disse o Helder, e muito bem, análises táticas de jogo, questões técnicas, que se podem ficar, porque há muitas coisas técnicas que podem ser revistas mentalmente. Há muita coisa que se pode fazer e nós estamos a trabalhar nesse sentido. Estou certo que a equipa do Helder também, a equipa do Hugo também, e portanto nós não vamos perder de todo o contacto com os alunos, que é muito importante nesta fase para toda a gente. Muito bem, vamos então cumprimentar também o Bruno Oliveira, do Clube de Ténis Escola de Cantanhede. Um abraço para Cantanhede. O João Lima, do Clube de Ténis do Porto. Tem uma filha... a minha aluna. Sharapova. A Marta, a minha aluna. A Marta Sharapova. Um abraço. O presidente do Clube de Ténis de Viana. Um grande abraço para o Hugo. Estamos à espera do outro Hugo de Viana, o Hugo Santiago. Experienciamos alguns problemas técnicos. Vamos tentar resolver. Um abraço também ao Mandio Bailão, essa grande figura carismática do Clube de Ténis do Porto. À Gegé Ângela Cardoso, do Clube de Ténis de Guimarães, também das seleções nacionais. Um beijinho para a Ângela. O Pedro Castro, do Clube de Ténis de Guimarães e pai do Gonçalo Castro. O Mário Mendes, o Nuno Cruz, de quem já fizemos referência, e aqui Bjorkman Sandra, que faz pede aqui a opinião do Alberto e do Helder sobre o seguinte: desde o momento em que é possível obter interdição, neste caso, desde que houve a interdição do ténis, quanto tempo acreditam ser necessário para jogar torneios? Acredito que seja difícil de executar imediatamente. Alberto, queres começar? Posso começar. Essa é uma das questões que eu já pensei. E ainda hoje tive a oportunidade até de ter uma conversa particular com o Helder, porque nós comunidade de ténis, vamos falando, mesmo fora destes fóruns. Falam mais agora, desculpa, falam mais agora do que falavam antes? Se calhar um bocadinho mais, porque também temos mais tempo, não é por falta de vontade. Com certeza que... estar a falar com as outras pessoas ao mesmo tempo. Eu hoje liguei ao Helder à meia da manhã e o Helder atendeu-me, na boa, tudo tranquilo. Em coisas normais, se calhar não é fácil de fazermos. Portanto, não dá tanta credibilidade porque o trabalho é intenso e é muito.
Mas eu acho uma coisa que é importante e que devia ficar claro, que é, quando nós retomamos tudo isto, era importante dar um tempo aos clubes para se reorganizar. Portanto, uma das medidas que eu acho, e isto é polémico, porque isto depois cruza com os árbitros, com as organizações, e, portanto, não é consensual, e há aqui alguma parte que eu possa entender que haja alguma resistência a isto. Mas era importante que, durante pelo menos um mês, desde que nós pudéssemos abrir portas, que não houvesse competições de todo. E eu vou explicar porquê. Porque, se houver competições, o que vai acontecer é que vai haver uma corrida aos pontos dos miúdos. Os miúdos estão todos ávidos por jogar torneios. Vai haver acompanhamentos que têm que ser feitos. Depois ninguém vai deixar de ter acompanhar, porque depois vai entrar ali um bocadinho a concorrência normal e saudável. E, portanto, isso vai dificultar ainda mais a reorganização das escolas, porque as escolas vão ter que começar quase do zero. Portanto, acho que deveria haver um tempo um hiato de tempo, desde que a gente possa abrir portas até que se recomecem os torneios. Não é preciso mais de um mês. Desde que deem um mês para se fazer uma pré-temporada boa, muito desses problemas podem ser amenizados. Inclusive, para precaver eventuais lesões dos atletas, porque este trabalho físico que nós fazemos é um trabalho físico de manutenção. Não é possível aumentar rendimento através disto, não é? Isto só as horas de campo é que nos vão dar. Mas é possível manter físico a funcionar, como o Hélder disse muito bem, e depois ser mais fácil a retoma. Agora, é importante termos um tempo para os atletas treinarem, se reaprenderem a estar no clube e os clubes poderem reorganizar. Eu acho que, do meu ponto de vista, acho que era uma medida acertada. Hélder, a mesma pergunta. Achas que é mais complicado? O Alberto fala num género de uma pré-época, digamos assim, de um mês, uma preparação, uma antecâmara do regresso à competição. Achas que é uma boa medida ter este tempo, este hiato, para preparar melhor os vossos atletas? Acho que sim, concordo com o Alberto, acho que faria sentido haver um regresso progressivo à modalidade. Naturalmente que as pessoas estão ansiosas por jogar, independentemente do escalão etário, da faixa etária, as pessoas querem voltar aos cortes de ténis. E eu penso que o regresso à competição oficial é capaz de ser prejudicial se for antes de voltar a treinar, de voltar a pertencer ao clube, estar outra vez com os parceiros de treino, estar outra vez com o treinador. Provavelmente, tecnicamente, vamos ter alguma regressão. Cada aluno vai ter dificuldade, de certeza, num ponto técnico, num gesto que já não assimilou e não ficou tão bem aprendido anteriormente. E, portanto, se nós acelerarmos isto tudo e apressarmos com torneios oficiais e os jogadores forem à busca de pontos e à busca da competição, vai acabar por funcionar ao contrário. E, portanto, vão demorar mais tempo a sentir-se a jogar bem, porque os jogadores vão ter essa quebra, não é? Vão, apesar de fisicamente, se calhar, vão conseguir ainda manter um nível estável. A parte técnica e a parte dos padrões de jogo não vai estar lá, não é ao final de 2 dias ou 3 que os jogadores têm isso outra vez no nível que tinham. Portanto, parece-me a situação mais lógica, seja isso oficial ou não. Acho que cada jogador devia analisar isso, regressar aos treinos, ir vendo como é que se vai sentindo, de uma forma progressiva, e só depois, então, procurar os torneios oficiais e essa competição. Muito bem. Hugo Santiago faz-me lembrar o papel de todos os portugueses, particularmente hoje, com um crescimento apenas de 7,5% nos casos, o que é muito bom. Parece que estão finalmente a perceber. Quem não estava a perceber parece que começou a perceber, e nós que estamos em quarentena a tentar proteger-nos a nós e aos outros, também ficamos contentes com estes números que tenham subido pouco e que a mortalidade baixe também, é o nosso pedido. E, portanto, o Hugo Santiago faz-me lembrar a resiliência do povo português e de todos aqueles que estão a tentar lutar contra este inimigo invisível. Hugo, bem-vindo. Ora, boa noite a todos, bem-vindos. Pronto, realmente eu peço desculpa pelo atraso na entrada, eu tive problemas técnicos, mas pronto, cá estamos e pronto para falar com vocês, para trocarmos ideias.
Os cumprimentos ao Alberto, ao Hélder e a todos que nos estão a ouvir. E pronto, cá estou eu para falar com vocês. Como é que tens vivido estes tempos diferentes, certamente? E depois faço já duas perguntas numa. Como é que tens vivido estes tempos? Esta mudança radical da tua rotina do dia-a-dia e também o que é que isso tem influído com os teus professores, com os teus alunos? Tens mantido o contacto com a tua equipa técnica, com os teus alunos, com os pais? Explica-nos um pouco como é que está a correr no Clube de Ténis de Viana. Sim, quer dizer, é óbvio que isto mudou bastante. Nós, treinadores, estamos habituados a trabalhar ao ar livre, não é? Quer dizer, um espaço aberto, e de repente vemos-nos confinados em casa, num espaço fechado, em que não podemos sair ou evitar sair ao máximo. É óbvio que muda bastante a nossa rotina. Mas vamos tentando fazer os possíveis. Eu, como tenho 3 filhos, a atividade aqui em casa, portanto, não é monótona, portanto, tenho sempre que fazer. E pronto, quer dizer, tentamos manter, em relação à nossa escola, aos nossos alunos, vamos mantendo em contacto. Foi criado uma circular, enviei uma circular a todos os alunos, para quem quisesse aderir a um grupo WhatsApp, que foi criado por mim, e que possamos trocar ideias, trocar planos, enviar links de exercícios que possam fazer, para estarmos sempre em sintonia. Hugo, esta situação, vou começar por ti esta pergunta e depois passo ao Alberto e ao Hélder. Esta situação achas que vai ser, particularmente nas escolas, poderás ter um número muito grande de alunos que vão deixar o ténis e, por outro lado, poderás ter muita gente com uma avidez tão grande de querer jogar que, mal seja possível, vai estar plantada no Clube de Ténis de Viana? Eu estou mais confiante nessa segunda situação. Portanto, isto é uma situação em que estamos, portanto, ficou tudo parado. Se tivéssemos, infelizmente, fosse só o ténis a ficar parado e todo o resto mexesse, acredito que as pessoas procurariam outro tipo de atividade além do ténis para comatar essa ausência. Uma vez que parou tudo, e acredito que os nossos alunos, e sei que sim, têm a paixão pelo ténis, tal como nós, acredito que regressarão em força e cheios de vontade para voltar à atividade, tal como nós, treinadores. Alberto. Eu partilho a mesma opinião do Hugo. Já agora, boa noite, Hugo. Bem-vindo. Boa noite, viva. Eu acho que nenhum miúdo vai desistir por causa disto. Pelo contrário, eu acho que até as crianças e os próprios pais vão entender mais do que nunca a necessidade do desporto. Pela resistência física que nos pode dar, portanto, por muitas razões. E, portanto, eu acho que ninguém vai desistir por essas razões. O que eu acho que pode acontecer, e esse é um risco que nós corremos, é, de facto, pela questão económica. Nós não sabemos como é que vai estar a economia mundial, não sabemos como é que vai estar a nossa economia local, não sabemos como é que os pais vão estar em termos financeiros, se vão poder pagar as aulas do ténis, se não vão poder pagar. Portanto, essa é uma parte que me assusta a mim, é de facto o podermos não ter uma baixa de alunos por essas razões, por razões económicas. Eventualmente, no início, também por algum medo, algum receio. As pessoas, a confiança, isto é muito traumático para toda a gente e não acredito que a confiança se restabeleça assim que a gente abre as portas. Não estou a ver que todos os pais libertem as crianças para fazer desporto em conjunto, embora o ténis seja um desporto individualizado, mas as aulas são feitas em conjunto e são num espaço aberto, em espaços abertos, mas não estou a ver que todos os pais tenham a sensibilidade para ter logo essa confiança e que é compreensível. Portanto, também nesse campo vamos ter que fazer algum trabalho no sentido de sensibilizar as pessoas e as ajudar a entender que só abriremos aulas quando isso for absolutamente seguro. Portanto, é preciso passar essa mensagem aos pais. Muito bem. Hélder, a mesma pergunta. Achas que vai haver um número de alunos que vão eventualmente desistir do ténis ou achas que vão ter mais vontade ainda de jogar aí no Clube de Ténis de Braga? Eu quero acreditar nessa segunda hipótese e parece-me que neste momento é o mais lógico de tudo. As pessoas não desistiram do ténis, as pessoas viram-se obrigadas a recolher em casa e a estar em casa este tempo todo. Além do ténis, tem as outras atividades todas privadas, desde a escola, desde saídas a restaurantes, shoppings, etc. Portanto, as pessoas, quando tiverem essa liberdade, essa possibilidade de sair
em segurança, eu penso que o Clube de Ténis será um dos locais de eleição e as pessoas têm muitas saudades, certamente, para matar, quer dos amigos, das aulas, da própria modalidade, toda a envolvência. Portanto, quero acreditar que seja possível reter os alunos todos que temos tido, um grupo alargado, tanto na escola de crianças, desde os 4 anos até aos adultos. Acho que será nesse sentido. Muito bem, já vamos com mais de 150 pessoas a assistir a este fórum, este segundo fórum da Associação de Ténis do Porto. Aproveitamos para cumprimentar mais alguns dos espectadores: Paulo Machado, Cristina Matos, Paulo Pereira, o João Carvalho, o Matia Garcia, o Pedro Dias Martins, que dá um abraço, muita força para toda a comunidade de ténis, um abraço especial à Escola de Ténis do Politécnico do Porto, o Federico Brito, uma pergunta: qual o melhor exercício físico que se pode executar em casa, além de fazer exercícios aeróbicos? Mais tarde vamos então voltar a esta pergunta. O António Moreira, o presidente do Clube de Ténis do Esportivo Nuno Álvares e também vice-presidente da Associação Portuguesa de Treinadores de Ténis. Temos aqui 3 perguntas que ele deixa, vamos já deixar para os 3 convidados: o Jorge Teixeira, o Nuno Cruz, o Hugo Araújo, o presidente do Clube de Ténis de Viana, o Hugo Caiado, Fernando Cunha, um abraço também ao Fernando Cunha, Paulo Machado, André Lancha, Mátia Garcia, enfim, uma série de pessoas, Luís Nunes, Fábio Coelho, um abraço, grande Hugo Santiago, saudades do meu primeiro treinador, um abraço do Fábio, que agora é um tenista profissional, Dico Ténis, Federico Utfelder. Portanto, temos aqui uma série de pessoas ligadas ao ténis que vocês também conhecem certamente. Vou deixar então aqui 3 perguntas do António Moreira, presidente do Sportivo Nuno Álvares. Um grande abraço para o António, já agora. As perguntas são: como acham que vai ser a dinâmica da adesão das escolas de ténis? Será que vamos perder alunos devido a esta paragem forçada? Já responderam agora a esta questão. A segunda questão: será que os clubes vão conseguir manter os postos de trabalho e como? O Alberto Miguel tocou na parte económica e como será, o que vai acontecer depois desta pandemia. E a terceira pergunta: será que os clubes vão conseguir manter os postos de trabalho dos técnicos e em que condições? Uma pergunta que deixo então, podes começar pelo Alberto Miguel. Eu acho que essa é a pergunta não é de $1 milhão, é de 10 milhões de dólares. Que escolas é que teremos no final de tudo isto, por causa da questão económica, digamos assim? Neste momento, aquilo que nos preocupa mais é, de facto, a questão de saúde pública, não é? É esta batalha que todos travamos contra esta doença, mas também começamos aos bocadinhos a pôr os pés no chão e a percebermos que vai haver um pós-Covid. Quando me convidaram para participar neste fórum, que se chama Ténis Estratégias para 2020, eu achei piada, porque a primeira coisa que me assaltou foi eu pensar que isto é a mesma coisa que fazer uma pergunta a um soldado que está em guerra, o que é que ele está a pensar fazer no pós-guerra. De certeza que nenhum soldado que está em guerra pensa no que vai fazer no pós-guerra. E, portanto, todos nós estamos um bocadinho em pânico controlado, digamos assim, com aquilo que nos espera quando voltarmos. É evidente que há mecanismos que o Estado pôs ao dispor dos clubes, como nomeadamente a layoff e uma série de ajudas que vão permitir que os clubes se consigam manter os seus postos de trabalho, até porque é obrigatório para terem acesso a esses apoios, manter os postos de trabalho das pessoas enquanto isto durar. Mas isto pode durar 3 meses, 5 meses, 6 meses. Não acredito que vá durar muito mais do que isso. E depois há que fazer, e esse é o que eu acho que vai ser o grande desafio para todos nós, há que depois retomar a nossa atividade e nessa altura não vai haver apoios, há que se pagar os apoios que se tiveram e viver com a crise económica que nos vai assolar nessa altura. E essa é que é a grande preocupação que eu acho que nós devemos ter neste momento. Também gostava de dizer que em relação a isto, é importante que as pessoas percebam que em termos económicos, os clubes só conseguem subsistir e sobreviver, e as escolas de ténis nomeadamente,
se as pessoas ajudarem, se houver responsabilidade social. Ou seja, se a economia parar por completo, é impossível que as coisas voltem a ser como eram antes. E acho que toda a gente quer, porque o ténis era um desporto, uma modalidade que estava em ascensão, estava em alta. Todos nós, o Hélder em Braga, o Hugo em Viana, nós no Clube Ténis do Porto, mas outros clubes que por aí fora existem, estavam em fases ascensionais e fantásticas, com miúdos a jogar bem, as escolas estavam cheias. E, portanto, a única coisa que nós queremos é retomar o mais rapidamente possível isso. Não vai haver coisas extraordinárias, nem coisas espetaculares. Eu acho que aquilo que todos nós desejamos é retomar isso que existia antes. E eu acho que, nestas alturas, e a história da humanidade sempre nos disse isso, nas alturas muito difíceis, só são possíveis ultrapassar se emergirem grandes líderes. E quando eu digo que nós tínhamos de ter grandes líderes, e estou a falar nomeadamente no microcosmos do ténis em Portugal, acho que, por exemplo, a Federação poderia dar uma orientação, não é dar uma ajuda aos clubes, é dar uma orientação aos pais como é que se deviam comportar durante este tempo, dar uma orientação aos clubes como é que se deveriam comportar, aos treinadores. É preciso alguém que lidere esse processo e que ponha um bocadinho o dedo na ferida. Porque se toda a gente se fechar em casa e a economia ficar completamente estagnada, quando nós acordamos tudo isto, ninguém vai jantar fora porque não há restaurantes, ninguém vai a aulas de ténis porque os treinadores não conseguem manter os seus postos de trabalho, e, portanto, é preciso que as coisas abrandem, mas não parem por completo. E, portanto, eu acho que esse é um trabalho que nós vamos ter que fazer, mas eu estou confiante que nós vamos ultrapassar esta crise. Muito bem. Hugo, a mesma questão, Hugo, Santiago, a mesma questão para ti. O que é que tens a dizer sobre esta temática? Eu concordo com o Alberto, é uma situação complicada que a nível financeiro poderá haver alguma quebra. Entretanto, eu também tenho uma palavra a dizer, não é pelo meu presidente estar a ouvir, mas ele tem sido um presidente extraordinário e muito sensível às questões dos treinadores e isso tudo. E pronto, e acredito que a situação se resolverá da melhor forma. Trabalhamos todos no sentido de ajudar o clube, somos uma equipa, direção, treinadores, alunos, somos uma equipa e acredito que ultrapassaremos da melhor forma essa situação. Hélder, o mesmo para o Clube Ténis Braga, como é que... Em concordância aqui com os meus colegas de profissão, aquilo que eu notei já da parte dos treinadores foi uma disponibilidade total para, quando nos for possível, irmos arregaçar as mangas e pôr mãos à obra, portanto, irmos trabalhar. Já todos me disseram e puseram à vontade na situação do clube reabrir nos próximos meses, de que em agosto estariam totalmente disponíveis para trabalhar. E isto vem do fruto de tudo um pouco, portanto, são pessoas que estão com vontade de ultrapassar esta dificuldade, veem uma direção do clube preocupada com os postos de trabalho, com os funcionários do clube, com os treinadores, com manter as condições boas para, quando abrirmos portas, os alunos também terem mais vontade de regressar, voltarmos a ter o número de atletas e as pessoas que frequentam o clube, quer sejam sócios ou alunos a frequentar o clube, e, portanto, neste momento estamos só impedidos de o fazer, mas tenho a certeza que quando nos for possível vai ser essa a vontade de todos. Para isso, o Alberto falou muito bem, é preciso ter alguma responsabilidade e algum cuidado da sociedade, portanto, não pararmos todos os setores em simultâneo durante tanto tempo, e cada clube vai tentar arranjar os seus meios e as suas formas de sobreviver, de passar este período de paragem, para depois voltarmos todos em força. Hugo, uma pergunta para te fazer. O Hélder tocou já num ponto que era uma questão que eu tinha mais à frente e tem a ver com estas estratégias que vocês, clubes, têm certamente já mais ou menos idealizadas. Não sabem quando poderão pôr em prática, porque não sabemos quando é que vamos regressar ao ténis, e eu também, com os torneios que costumo fazer, estou também, obviamente, parado, porque não sei quando é que isso vai ser possível.
Mas uma das questões que se levanta é, com esta paragem, vamos ter que fazer em agosto, em julho, agosto, etc., aulas, torneios. O Clube de Ténis de Viana vai continuar com as aulas eventualmente em agosto? Sim, ressalvo já que nós por norma, nunca fechamos a escola. Nós estamos mesmo em agosto, funcionamos, portanto, de janeiro a dezembro, e agora não será exceção, obviamente. Agora, como o Alberto disse há bocadinho, quer dizer, nós não sabemos quando poderemos regressar, não é? E essa altura será determinante para o tipo de estratégia que iremos ter. Nós, por norma, no verão, temos atividades para os alunos, temos o nosso ATL, que granjeia muitos inscritos, e que se reflete depois, acabamos por ter resultados, frutos no início da época, porque temos inscrições novas através do ATL, e que é óbvio que se passarmos o verão sem podermos regressar à atividade, perderemos essa possibilidade de fazermos esse ATL. Mas haverão outras formas de arrancar a época de uma forma diferente. O agosto é um mês também em que temos muitos turistas, é outro fator também que nós aqui em Viana aproveitamos, portanto, agosto, setembro, e lá está, varia tudo consoante a altura da época ou a fase em que poderemos regressar ao trabalho. Consoante isso, determinaremos, nomeadamente, o tipo de ações que iremos fazer. Se for no início do período letivo, as ações de divulgações nas escolas, nas prés, portanto, esse tipo de situações que poderão depois nos ajudar a ultrapassar mais esta fase em que estamos parados. Alberto, se agora dissessem, tem sido analisado diariamente, penso eu, há pouco tempo o pico iria ser em abril, agora será no final de maio, imaginemos que, na pior das hipóteses, em julho, já não falando do mês de junho, a atividade regressa ao normal. O Clube de Ténis do Porto tem, por exemplo, em mente manter aulas durante o mês de agosto? Olha, Pedro, eu vou alinhar com o Hugo. Nós temos uma atividade que decorre ao longo dos 12 meses do ano. Nós nunca paramos. E funcionamos de manhã até à noite. Portanto, isso para nós já é normal. O que eventualmente poderá surgir é que, como as pessoas provavelmente não irão de férias, iremos ter mais miúdos no clube do que é normal. Mas eu ia aproveitar para voltar um bocadinho atrás para tentar explicar um bocadinho melhor aquilo que eu disse há pouco. Eu acho que é importante, e primeiro gostava de dizer que também da minha direção, porque o Hugo e o Helder muito bem falaram das direções, eu também tenho da minha direção a maior consideração, e eles têm sido, de facto, inexcedíveis na defesa dos postos de trabalho dos treinadores e estão ao nosso lado. Até ainda mais agradecidos deveriam estar, porque as direções normalmente são voluntárias, não ganham dinheiro nenhum com isto, ganham mais chatices do que benefícios, e portanto, nesse sentido, acho que é uma palavra que devemos ter, não é só para a direção do Clube de Ténis do Porto, ou para a de Viana, ou para a de Braga, mas é para todas, porque fazem um trabalho extraordinário. Mas o que eu quis dizer há bocado, e isto vou falar muito claramente para que toda a gente perceba, é que nós não vamos ter fontes de rendimento neste momento. Os clubes não vão ter fontes de rendimento e, portanto, não têm como subsistir. Não podem cobrar cotas aos sócios, nem podem cobrar aulas aos miúdos, porque as aulas do ténis não podem ser dadas por via de teletrabalho e, portanto, não é possível termos fontes de receita. Portanto, nós vamos precisar de uma coisa que é essencial, que é a ajuda das pessoas. Por uma razão, é que nós, quando voltarmos, os miúdos que tiverem dificuldade em pagar as suas aulas de ténis, se nós estivermos numa situação financeira que seja minimamente aceitável, poderíamos eventualmente até suportar que esses miúdos voltem à modalidade que sempre amaram, sem terem que a deixar por questões financeiras. A questão é que eu não sei se isso vai ser possível. E vocês desculpem eu estar aqui a fazer o papel um bocadinho do chato em falar destas questões, que são as questões que ninguém quer falar, normalmente. Mas eu acho que este aqui é o fórum ideal para falarmos sobre isto. É importante que haja, e quando eu falo de responsabilidade social, falo para as pessoas que eventualmente não foram afetadas, porque nem todos os setores foram afetados da mesma forma, e há um certo sentido de injustiça no meio de tudo isto, porque eu não posso fazer o meu trabalho a partir de casa, mas se calhar há outros setores de atividade que o podem fazer e não sofrem cortes salariais como nós, eventualmente treinadores, todos nos irá afetar. Portanto, se nós tivermos a ajuda dos pais,
tivemos a ajuda das federações, tivemos a ajuda das próprias associações, porque há muitas taxas que são pagas, sei lá, há um manancial de coisas que podem ser feitas, que são ajudas para o clube. Atenção, não são para os clubes terem lucro, são para os clubes subsistirem e poderem fazer face ao início, ao reinício das suas atividades. E isso vai ter um retorno em termos de sociedade também grande, porque vai permitir que, se calhar, miúdos que não podiam pagar as suas aulas possam até, durante um determinado período de tempo, não as pagar. Mas para isso nós precisamos estar financeiramente saudáveis, e saudáveis não é ter lucro, eu vou voltar a repetir, mas estarmos financeiramente saudáveis, de forma a que a gente possa também também temos essa responsabilidade social com as crianças que eventualmente vão querer jogar ténis no futuro e não vão poder porque os pais sofreram cortes e não têm dinheiro para pagar as mensalidades. Portanto, era este alerta que eu deixaria para se começar a pensar e se começar a falar sobre isto, ok? Muito bem. Eu acho que é importante, todos os inputs são importantes neste tipo de brainstorming, particularmente no ténis. Estamos cá fora, mas estamos a planear e a falar sobre aquilo que será necessário fazer, certamente. Hélder, a mesma pergunta. Qual é a tua opinião relativamente a esta temática? O Clube Ténis de Braga, tu já deste mais ou menos essa ideia, a possibilidade concreta de, em agosto, por exemplo, receber os alunos para as aulas. Exatamente. Portanto, aquilo que vamos tentando fazer é prever, é quase todos os dias antecipar quando é que será o dia, quando é que poderemos realmente abrir portas. O mês de agosto, no Clube Ténis de Braga, habitualmente funciona apenas o grupo da competição e alguns adultos que acabam por preferir manter as aulas, portanto, habitualmente fazem durante 2 semanas e o resto das 2 outras semanas de agosto acabam por tirar férias. Portanto, temos uma atividade regular, mas não muito intensa, exceto os da competição que têm um calendário intenso de provas que seriam os ITFs, seriam os campeonatos nacionais. Aquilo que estamos aqui a prever, ao fim e ao cabo, é que se as coisas funcionarem para abrir em junho ou em julho, possivelmente, e ainda para mais sendo este vírus impeditivo de viajarmos e de termos tanta vontade, pelo menos, de viajar, vai haver mais procura das aulas em agosto, vai haver mais procura de frequentar as aulas no período de verão e antes da escola, e, portanto, se a parte económica não for tão afetada como também poderá ser, é um bocadinho essa a nossa expectativa de que em agosto poderemos funcionar um bocadinho melhor que os outros anos. Em relação ao resto, estamos muito condicionados, não sabemos quais vão ser as normas. Nós tínhamos um plano de contingência no Clube Ténis de Braga face ao início desta pandemia, de não emprestar raquetes, tínhamos algumas medidas pensadas. Não sabemos como é que vai ser o reinício. Já vi aqui algumas perguntas sobre o número de atletas no campo, se isso será uma condição ou não. Pois não sabemos. Se assim for, se tivermos que reduzir o número de atletas por campo, mas nos for possível abrir atividade e as pessoas começarem a frequentar o clube, pois que seja assim, desde que seja em segurança com todos. Alberto, acho que ficaste aqui do lado esquerdo do ecrã, portanto... Agora sou eu que faço está bem. Vocês, já agora, está bem, podemos tomar nós conta disto. Como é que vocês perspectivam, a partir do momento que abram a escola, como é que vocês perspectivam que se possa começar? Os alunos todos ao mesmo tempo, a escola toda ao mesmo tempo? Vocês pensaram em alguma coisa? Já pensaram em... Eu vou-vos dizer, eu pensei um bocadinho que nós poderíamos, se calhar, começar pelos escalões de competição e dos adultos. Aliás, eu já tive a oportunidade de trocar umas ideias com elas sobre isso hoje. Começámos primeiro com a competição e com os adultos, e à medida que a confiança das pessoas fosse ficando melhor, o resto da escola, aqueles miúdos que têm essas suas atividades, sua atividade física no ténis, pudessem ir entrando aos bocadinhos. O que é que vocês acham sobre isso? Acho que sim, isto é assim, nós temos um plano diário em que conseguimos encaixar todo tipo de alunos, desde os mais novos aos adultos. Eu penso que conseguiremos arrancar com tudo em simultâneo, ou seja,
à partida, os adultos não sofrerão alterações a nível de horários. Se isto recomeçar em tempo de férias, é óbvio, libertaremos o horário livre para os alunos poderem passar mais tempo no clube, compensarem as aulas, até porque há uma questão que se coloca também, que nós temos a preocupação e que já salvaguardei perante os alunos essa situação, que é o facto de nós interrompemos as aulas, os treinos, a meio do mês de março, ou seja, aqueles alunos e atletas que pagaram a mensalidade de março, quer dizer, há que compensar de alguma maneira, certo? Exatamente. Portanto, temos isso em atenção. São situações que acontecem e ninguém tem culpa. E que temos esse cuidado em compensar todas as pessoas. Espera aí, desculpa, o Pedro pode ir embora. Já não precisamos. Já estava eu a moderar. No papel de espectador, e muito bem. Estavas, e muito bem, perfeito. Não pode parar, em tempo de crise não pode parar. É o que eu estava a dizer há bocado, é a resiliência. Exatamente. Cai, mas levanta sempre. O que importa é as vezes que levantamos, não é? É por estas e por outras que eu acho que vamos dar a volta a isto. Eu acho que sim. A volta e voltar e subir. Passa a emissão para a tua mão, Pedro. Exatamente. Muito bem, Alberto, fizeste uma excelente pergunta, eu tive a oportunidade de ouvir. O Hélder falou já numa questão que é o plano de contingência. Eu acho que é importante nós termos em consideração, levando em linha de conta e acreditando no que dizem as autoridades, não sabemos quando vai terminar esta pandemia, esta primeira onda, porque falam numa potencial segunda vaga deste vírus. Se calhar não tão intensa, não sabemos se já numa fase de resolução quase total, mas os clubes, eu falo diretamente para vocês os três, têm algum plano de contingência para caso isso aconteça? Para que agora não vamos ser apanhados de surpresa. O Alberto disse que os clubes fecharam de um dia para o outro. Neste momento, caso, imaginemos, há um regresso ao normal funcionamento das aulas, venha uma segunda vaga, os clubes já estão preparados, Alberto Miguel? Não estão. Não estão, até porque os clubes só podem estar preparados a partir do momento em que saibam quais são as regras. E as regras têm que vir às distâncias superiores. É isso que eu sempre digo. Olha, o Pedro fugiu outra vez. Pedro foi. Pedro fez a pergunta e agora... É o que eu sempre digo, quer dizer, nós estamos um bocadinho dependentes das regras que nos dão para nós podermos montar a nossa organização, digamos assim. E, portanto, vai depender daquilo que nós podemos fazer. Há uma coisa que eu tenho a certeza, nós vamos ser muito mais rápidos que desta vez, porque estamos todos já muito mais preparados e penso que uma segunda vaga do vírus, do Covid-19, nunca terá o mesmo impacto que a primeira vaga, porque lá está, porque nós a partir desta vaga passamos a ter um guião, digamos assim, passamos a saber alguma coisa de como é que as coisas funcionam e há todas umas estruturas que já estão oleadas para isso e vamos ter algum tempo para preparar essa segunda vaga. Portanto, nesse sentido, acho que não vai ter o mesmo impacto que teve a primeira e os clubes vão preparar melhor, certamente. Hélder, a mesma pergunta para o Hélder. Obrigado, Alberto. Vem só fazer aquele apontamentozinho, passar, escolher quem vai responder. Está perfeito assim. Hélder, a mesma pergunta. Há um plano de contingência do Clube de Ténis de Braga para uma situação que se possa repetir eventualmente mais para o final do ano? Assim, nós o que tentamos preparar foi com base em todas as informações que havia da Direção-Geral de Saúde, do que vemos alguns clubes de ténis e outras modalidades a fazerem, alguma lógica nisto, portanto tentarmos perceber o que é o vírus e como é que se poderá propagar e contagiar entre as pessoas e portanto tínhamos aqui alguns patamares de segurança, sendo que, pronto, isto ultrapassou qualquer limite razoável e, portanto, a única segurança é mesmo estar em casa e cumprir a quarentena. Desde máscaras, funcionários terem luvas, máscaras, álcool gel disponível para todos, eventualmente, numa segunda vaga, ponderar, ser mais ágil e encerrar a instalação do clube os balneários, como foi sugerido, um dia ou dois antes de encerrarmos portas, mas se calhar a estrutura do clube, o bar, a televisão, a parte social estar encerrada e as pessoas terem acesso apenas aos campos,
Se calhar evitar jogos de pares, inclusive, jogar singulares, levar a sua garrafa de água e no final do treino ou no final do jogo acabar por ir tomar banho a casa. Isto... Marcar bolas, por exemplo, para criar, para cada um ter as suas bolas e não haver possibilidade de contágio. Pedro, desculpa, eu até acho que vai aparecer um novo negócio que é bolas de várias cores. Até para precavendo eu tenho quase a certeza que vai acontecer isso. Latas de bolas com bolas de várias cores, que é para as pessoas poderem depois identificar as bolas em que podem tocar. Eu acho que vai haver um sem número de coisas que se vão adaptar, Isto vai ser um pós 11 Nada vai setembro. ser como antes, não, Alberto? Vai ser um pós 11 de setembro, mas gigantesco, à escala gigante. Portanto, eu acho que a nossa vida nunca mais será a mesma. As coisas vão mudar. Há muitas coisas que vão mudar. Nós vamos voltar a ser felizes, a fazer aquilo que nós mais gostamos, mas acho que há muitas coisas que vão adaptar. E, portanto, nós vamos estar muito mais preparados para uma eventual segunda vaga, para uma terceira vaga, para uma quarta vaga. Eu acho que vamos estar muito mais preparados e vamos aprender a conviver com isso, como aprendemos a conviver com o 11 de setembro. Hugo, a mesma pergunta. O Clube de Ténis de Viana vai ficar mais bem preparado depois do que aconteceu? Sim, é assim, apesar de que eu entendo que isto é sempre difícil estar totalmente preparado para uma situação destas, não é? Foram situações que acontecem assim de repente, quer dizer, como aconteceu agora. Eu tenho esperança que não haja uma segunda vaga, prefiro pensar nisso, devemos estar sempre preparados de qualquer forma. Como o Helder disse bem, temos que se calhar arranjar alternativas, fechar bares, fechar balneários. Aliás, nós mal tivemos as informações da Direção-Geral de Saúde, portanto, fomos fazendo logo isso, fechamos logo as instalações também, para que as coisas não avancem, não é? Coisa que também depois não depende só de nós, portanto, depende da sociedade em geral, portanto, não adianta nós fecharmos e tudo o resto estar aberto, portanto, tudo envolve todas as atividades, quer dizer, não é só o ténis. Agora estaremos atentos, caso haja uma situação dessas outra vez, que espero que não, agiremos muito rápido. Vamos então aproveitar para cumprimentar, temos já quase 200 pessoas a assistir a este fórum, Francisco Tomás de Almeida, o Miguel Medina, essa grande figura do ténis nacional, o Artur Zoboran Pugliese, a dar os parabéns pela iniciativa, a Marta André, um beijinho para a Marta, o Paulo Machado, o Jorge Teixeira, a Vera Santiago, o Nuno Carvalho, um abraço ao Nuno Carvalho, do Clube Ténis da Maia. Ele deixa aqui uma mensagem ao Alberto Miguel. É importante que os organismos que lideram o ténis em Portugal se pronunciem nesta crise. Não vejo nenhum representante dar a opinião sobre esta situação. Hugo Moraes, o Hugo e o André Moraes, um abraço para eles. E ainda Paulo Pereira, Frederico Brito, de quem já falamos, o Mário Mendes, um abraço também para o Mário, e o Manuel Barros. Uma situação sem precedentes e muito difícil de gerenciar. Vai haver um grande impacto social e estrutural na sociedade. Vai haver um reset na economia, vamos esperar e zelar pela vida das pessoas. Aproveitando para entrar noutra parte, que é a parte das provas propriamente ditas, vou começar pelo Helder, porque o Clube de Ténis de Braga teve aqui um choque grande em termos de organização, um torneio internacional sub-12 e depois o Braga Challenger, ambos cancelados. Pois, é a situação que temos. Antes assim do que sermos um veículo para a propagação do vírus, e que algum atleta, que algum sócio ou pai... Ou seja, o 12 ainda pode ser realizado. O Challenger é que já foi cancelado. O 12 será eventualmente realizado mais tarde? Exatamente. Neste momento o Challenger foi cancelado, e o Braga Internacional, portanto, Tennis Europe, todas as provas Tennis Europe ficaram em aberto, ficaram canceladas ou adiadas, e vai depender agora da organização se candidatar e depois também de haver disponibilidade para isso. Neste momento ainda é um bocadinho cedo para responder concretamente. Aquilo que prevemos é eventualmente candidatarmos a organizar a prova em agosto, porque lá está, é um mês que acabamos por se calhar ainda ter alguma disponibilidade de campos e ser possível. Não gostaria de iniciar uma época nova, sendo que esta está a ter esta fase mais atribulada e impedir os sócios e os alunos de ter campos disponíveis. Portanto, neste momento a única data
que me parece aberta para realizar esse torneio de sub-12 seria em agosto, ou então teremos mesmo que cancelar e, portanto, só no próximo ano é que voltaremos a ter o Braga Open. Alberto Miguel, a mesma pergunta. Em relação às organizações, eu sei que há coisas mais importantes, e neste caso estamos a falar da saúde de todos, mas em termos competitivos, há muitas provas organizadas pelo Clube de Ténis do Porto também. Parece que há a possibilidade de as realizar mais à frente do calendário? Isso é uma boa pergunta, Pedro. Eu acho que há de distinguir aqui dois tipos de provas. As provas que são internacionais, digamos assim, e as provas que são nacionais. As provas internacionais, eu penso que eventualmente poderão arrancar um bocadinho mais tarde. Isto por causa da questão das viagens. Os países, se calhar, não vão ter abertura, nem se vão ver livres deste flagelo, todos à mesma velocidade. E, portanto, se calhar haverá aqui alguma dificuldade maior com as provas internacionais por causa das viagens. Portanto, essa é uma questão que eu deixo um bocadinho mais em aberto, porque vai depender de organismos internacionais e da forma como os diferentes países se vão libertando e vão abrindo as suas fronteiras e as pessoas se vão começando a mover, digamos assim, a uma escala entre países. Isso é para as provas internacionais. Para as provas nacionais, eu penso que não se porá essa questão, não se porá tanto essa questão. É mais uma questão de se iniciar assim que os organismos que tutelam a modalidade entendam que é bom começarmos. Eu ressalvo e volto ao início da conversa que nós tivemos, acho que deve haver ali um hiato de tempo para dar algum tempo para os jogadores se prepararem por causa da questão das lesões e também para os clubes se poderem organizar um bocadinho, e penso que aí a época poderá decorrer normalmente. Aqui eu normalmente salvaguardo que se pode optar por vários modelos. Ou só fazer as provas que estavam marcadas a partir daqui, ou só escolher algumas provas, eventualmente, que até só que não contem todas as provas para os rankings, ou até de todo não haver rankings, não sei. Isso é uma coisa que eu deixo um bocadinho depois, mais tarde, e até para a própria Federação Portuguesa de Ténis e para as associações, para regulamentarem essa área. Portanto, acho que nós, nos clubes, já vamos estar empenhados em recuperar as nossas estruturas e já vai ser um trabalho gigante e esperemos que se tomem boas decisões e que nós, treinadores, possamos ser ouvidos, digamos assim, como nós gostaríamos de ouvir a Federação Portuguesa de Ténis, nomeadamente, em relação a todas estas temáticas. Alberto, relativamente aos rankings, achas que há muita competitividade relativamente à forma como eles estão estruturados neste momento? Desculpa? Rankings. A competitividade existe sempre. Tu podes estruturar os rankings como tu quiseres, mas existe sempre. Eu acho que os rankings estão razoavelmente bem estruturados neste momento. Portanto, não vejo que haja grande necessidade de alterar. A única coisa que se poderia fazer era ou mantê-los a funcionar da mesma forma que estão, ou então, eventualmente, até cancelar os rankings durante uns tempos, de forma a que eles não criassem uma pressão junto das organizações, porque se calhar aquela regra de não haver torneios nas mesmas datas terá que ser alterada. Haverá algumas regras que, eventualmente, se quiser beneficiar as organizações e organizar e juntar todos os torneios que não se vão realizar neste tempo, dar hipótese a estes torneios serem realizados, vai haver algumas regras que vão ter que ser adulteradas, digamos assim, porque já não há nos calendários, os calendários já estão altamente saturados e não há muito poder de encaixe. Não há muito poder de... Desculpa, ela? Não há fins de semana disponíveis para encaixar tantas provas. Não há, ou se abdica de algumas coisas, ou então vai ser difícil de encaixar tudo. Tem que se abdicar ou de alguns torneios, ou de algumas regras. Para ajustar. Vai ter que ser um período de ajuste em que vamos ter que esquecer o que existia. Fazer cedências, é isso, Alberto? Exatamente, e criar uma nova realidade. Hugo, o Clube de Ténis de Viana, pelo que sei, salvo erro, é o clube da Associação de Ténis do Porto com mais torneios, que organiza mais torneios. A, Bs e Cs. Este bloqueio de organização, obrigatório, imperioso, mexeu com a forma como o Clube de Ténis de Viana tinha estruturadas as coisas. O que é que vai fazer? Tem alguma estratégia já
delineada? Sim, mexeu e bastante. Nós, posso adiantar, nós iríamos ter um mês de maio intenso, portanto, iríamos ter torneios todos os fins de semana, desde uma prova A, sub-12, uma prova B, sub-12 também, torneios séniores, portanto, e que eventualmente terão que ser cancelados ou reajustados. Sabemos de antemão já que o torneio B será cancelado. O torneio A tentaremos uma recandalização, estamos em conversas com a Associação e com a Federação para arranjarmos uma nova data, lá está, isso depois vai muito funcionar, tem que haver uma conversa entre clubes, associações, portanto, de forma a que se consiga reajustar todas as datas daqueles torneios que ficam em falta e que, pronto, não depende só de nós, precisamos de datas também para os fazer, sem querer ultrapassar outras datas de torneios que já estejam marcados. Portanto, tem que haver aí um diálogo, um trabalho entre associações e clubes de forma a que se consiga reagendar essas provas que se tentará fazer mais tarde. O teu presidente, Hugo, dizia aqui que perante as indicações dadas pelo Governo de Direção-Geral de Saúde, o Clube de Ténis de Viana cancelará a prova dos veteranos Taça João Cerqueira, nível A, que será realizada em maio. Também os torneios A e B, sub-12, também em maio. Portanto, aqui a indicação, fazer aquilo que tu estavas a dizer. Aproveitamos também para cumprimentar mais uma série de pessoas que estão a assistir a este fórum. Pedro, desculpa, posso só fazer... Força, Alberto. Eu queria mandar aqui um abraço ao Zé Ricardo Nunes, que fez um comentário. Disse: não haver rankings, Sr. Alberto Miguel. Sou número nacional de séniores há 10 anos. Eu propunha, até se pode congelar os rankings, mas propunha o ranking defendido para o Zé Ricardo Nunes, porque ele, toda a carreira que ele tem tido, merece. Portanto, Zé Ricardo, um grande abraço para ti, daqui no Porto, e ranking defendido para ti, número 1, mais 10 anos. Muito bem. Titá, fica aí para o Titá o ranking. Exatamente. O ranking fica, mas que deixamos já... 10 anos. Damos 10 anos já. Mais 10 anos. Mais 10 anos. Para o Titá fica então aqui a garantia. Moratória de 10 anos de número 1. Moratória. Há uma parte importante neste conjunto, neste plano todo, que é a parte mental. Hugo, que impacto é que isto está a ter para ti como treinador, como responsável técnico do Ténis de Viana, em termos de rotinas? Houve aqui uma quebra abrupta de rotinas. Que impacto é que está a ter e como é que estás a conseguir ultrapassar esta mudança completa na tua vida? Não é fácil. Como eu já disse no início, pronto, nós treinadores temos uma função ao ar livre, estamos habituados a trabalhar em espaços abertos, e é óbvio que isso muda bastante, não é? Este confinamento repentino muda bastante o nosso dia-a-dia, as nossas rotinas. Mas tentamos ultrapassá-los da melhor forma, mantendo sempre contato com o ténis, aproveitar para estar algum tempo com os filhos também. Eu tenho 3 e isso acaba por pronto, manter sempre ativo dentro de casa, não é? Quer dizer, com idades diferentes. Por isso tentamos da melhor forma criar situações diferentes do dia-a-dia que antes não conseguíamos, e que perante esta facilidade de termos que estar agora em casa, aproveitamos para ter outras benesses e outras formas de convívio que temos com a família, com os amigos. Mantemos sempre contacto via WhatsApp, portanto é importante mantermos isso. A parte social, apesar de não a podermos fazer no exterior, podemos fazê-la também através das tecnologias que temos. E acaba por ser um bocadinho isso, tentar variar um bocadinho dentro do possível, dentro do confinamento em que estamos, variar um bocadinho o que vamos fazendo. Hélder, a mesma pergunta para ti. Mentalmente, como é que tens conseguido dar conta do recado? Espero que ainda esteja saudável mentalmente, pelo menos tenho-me avaliado assim, não sei se é bom sinal ou não, mas passa por isso, por tentar manter as rotinas, preparar o dia a seguir com algumas atividades, seja aprender um bocadinho mais sobre algum assunto, conversar com os nossos familiares, com os nossos amigos, trabalhar um pouco para o clube e tentar ver mais uma solução e uma opção para regressar à atividade.
mas prende-se com isto. Tenho estado bem em casa, sem grande atividade, não tenho cão para passear, portanto estou mais privado do que alguns. Luxo, não tens um luxo para levar à rua ou alguma coisa que te faça sair um bocadinho? Pois, estou a pensar... levar a torneira a passear. Estou a pensar pedir emprestado, de forma a que possa ter 10 ou 15 minutos fora do apartamento, mas é isto. Não há que desesperar, há que manter a calma, entreter-nos com outro tipo de atividades e vamos todos passar bem. Alberto, a mesma pergunta, como é que tem sido para ti, certamente difícil, tantos anos no Clube de Ténis do Porto e com aquela rotina diária, tem sido barra pesada? Sim, barra muito pesada, não tem sido nada fácil. Confesso que tenho dias melhores e tenho dias mais difíceis. Digamos que eu acordava todos os dias empolgado com o meu trabalho, com o clube e com a vida diária esta vida fantástica que todos nós adoramos de treinadores de ténis. E neste momento o highlight do meu dia é quando vou levar o lixo à rua. Portanto, anseio por esse momento ao longo do dia todo. Mas não, de facto, nós temos que nos reinventar um bocadinho e nós, como somos gente do ténis, estamos um bocadinho habituados às dificuldades e a fazermos e a avaliarmos as dificuldades que nos vão surgindo como problemas para resolver e não ficarmos muito a matutar nos problemas em si. Mas não tem sido fácil porque há muitas questões que nos foram retiradas de uma vez só. O confinamento, a separação social, não podemos estar com os nossos amigos. Eu já não vejo a minha mãe há muitos tempo. Felizmente tenho a minha mulher e a minha filha comigo. A minha filha está a trabalhar desde casa e a minha mulher é enfermeira. E, portanto, estão as duas comigo. O que ameniza, de certa forma, as dificuldades que nós vamos tendo, de estarmos fechados e sozinhos. Mas, de resto, penso que vou mantendo a minha sanidade, pouca sanidade mental, como já não tinha muita, acho que é mais fácil também já falo com a torradeira, mas ela ainda não me responde, ainda não cheguei a esse ponto, portanto acho que vou mantendo alguma sanidade. Vamos lendo, vamos aproveitando para fazer as coisas que normalmente não tínhamos tempo para fazer, vamos lendo, falamos com os amigos com mais tempo, com mais calma. Eu hoje tive montes de tempo ao telefone com o Helder, é uma coisa que já não falávamos assim há montes de tempo. Falei com o João Maio também, com o Kiko Temudo. Daqui envio um abraço para todos os treinadores de todos os clubes e para todos os clubes em geral e para todos os amantes do ténis. Portanto, acho que é um tempo que nós temos que, é como no ténis, quer dizer, nós temos que aproveitar este tempo da melhor maneira possível, não olhar muito para trás, tentar também não olhar demasiado para a frente e aproveitar cada dia para desfrutar ao máximo destas condicionantes que temos e passar da melhor maneira possível. Alberto, tu envias todos os dias, diariamente, cerca de 20 jornais para o grupo dos treinadores. Tu consegues ler todos? Não. Não leio. Eu vou-te dizer, eu ao princípio absorvia todas as notícias e depois comecei a falar com a torrateira e o frigorífico de vez em quando respondia-me. E então eu parei com isso porque de facto comecei a fazer uma triagem das notícias porque acho que é importante nós também percebermos que demasiada informação também nos confunde e também nos ocupa demasiado o cérebro. E então passei a ler artigos sobre ténis, coisas, ouvir mais música, fazer exercício num pátio. Nós temos um pátio aqui atrás do prédio, fazer exercício com a minha mulher e com a minha filha, que é bom porque elas não correm muito depressa e eu consigo acompanhar. Portanto, vamos fazendo assim uma vida mais pausada. Eu próprio tenho reparado, não sei se vocês reparam, que os grupos do WhatsApp também passa-se menos conversa neste momento, há menos informação. No fundo, estamos todos quase que a habituar-nos aos bocadinhos a que isto é a nossa vida para já. E, portanto, nessa perspectiva, eu acho que as coisas vão serenar e vão ser mais calmas daqui para a frente. Hugo, a parte social dos clubes é muito importante. Os associados têm um papel fundamental. Este momento em que os clubes fecham portas, os associados têm aquela rotina de ir para o clube diariamente e deixam de o poder fazer. Vocês têm alguma forma, do Clube de Ténis de Viana, de manter o contacto com os associados? Tem alguma estratégia, alguma forma que possam dar como exemplo a outros clubes que nos estão a ver e ouvir? Sim, eu posso dizer que nesse aspecto, essa parte social, a nível de associados, o nosso presidente tem tido um papel muito ativo. Recordo-se, não sei se repararam, mas na nossa página de Facebook
No primeiro dia de primavera, portanto, ele tirou umas fotografias ao clube, deserto, mas bonito na mesma, e divulgou, portanto, e dedicou um poema sobre a primavera, muito bonito, relativo a esta altura em que não podemos estar presentes, temos de estar em casa. E dessa forma, pronto, vamos mantendo algum contacto, há sempre um contacto, não pode ser direto, mas acaba por haver um contacto informativo e divulgativo do nosso clube. E aqueles associados que são de mais idade e que não têm tanto à vontade com as tecnologias. O Clube de Ténis de Viana tem uma forma de se aproximar deles, de não deixar quebrar o contacto? É assim, se formos a ver nesse aspecto é sempre difícil, não é? Porque não havendo, não podendo sair à rua, não podendo, tendo que estar confinados em casa, é difícil ter algum contacto com pessoas que não têm acesso pronto, às tecnologias, internets, grupos sociais, e aí é verdade, torna-se um bocado mais difícil, não será só a dificuldade do nosso clube, mas a todos os clubes e a todas as atividades que tentam entrar em contacto com essas pessoas, mas que será sempre difícil não havendo esse meio de comunicação. Hélder, a parte social do Clube de Ténis de Braga também tem um papel muito importante. Há bocado falavas nos pares, o deixar de jogar os pares. Como é que é possível tantos sócios que jogam só aquelas quadradas, que já são as quadradas daqueles dias específicos, e de um momento para o outro deixam de o poder fazer? Como é que tem sido, o que é que o Clube de Ténis de Braga tem feito no sentido de não deixar que os sócios dispersem e estejam próximos daquilo que está a acontecer agora? Pois, a verdade é que estamos aqui muito limitados. Eu aproveito para mandar um abraço a todos e espero que todos estejam bem de saúde. Aquilo que nós temos acaba por ser o contacto com as pessoas mais próximas. Muitos dos sócios são também alunos. Há aqui um conjunto de pessoas que nós tomamos como alunos, mas também são sócios, vice-versa. E são as pessoas que vêm ao clube diariamente, que vêm a ler o jornal, que vêm estar um bocadinho connosco, que vêm conversar. E como uma família, não a família mais próxima, mas como uma família e que acabamos por ser todos, há um contacto, o presidente está sempre disponível e tem o contacto da grande maioria dos sócios e, portanto, não só o presidente, mas o resto da direção, os treinadores que mantêm esse contacto semanalmente, para não dizer diário, mas semanalmente, porque é muita gente, e eu espero que estejam a passar bem dentro das limitações que temos. É assim. Muito bem. Alberto Miguel, a mesma pergunta. O Clube de Ténis do Porto tem uma série de sócios que estão diariamente na sede social, mais na sala de estar, e de um momento para o outro não conseguem ir para o local que os recebe. É verdade. Eu penso que neste momento é muito difícil para qualquer clube manter o contacto. É mais fácil para nós, enquanto escola, manter o contacto com os alunos e com os pais do que propriamente as direções manterem o contacto com os seus associados. Nós aquilo que fazemos, temos a página, as redes sociais nesse aspecto podem dar uma ajuda boa. Nós temos a nossa página de Facebook ativa. Uma coisa que tem sido bastante interessante é fazermos um bocadinho, irmos um bocadinho à história, porque também relembrar é bom, não é? Irmos um bocadinho à história, coisas antigas, e uma reportagem sobre o clube, sobre a inauguração da bolha, a famosa bolha do Clube de Ténis do Porto, que foi inaugurada com um torneio que por acaso fui eu que ganhei, curiosamente, eu lembro perfeitamente disso. Não está ninguém aqui para desmentir. Eu confirmo. Não, mas foi eu que ganhei. Eu não me lembro de muitas coisas, mas dessa lembro. E, de facto, portanto, as redes sociais é uma ótima forma de manter os clubes em contacto com os seus associados. Temos também o restaurante, o nosso restaurante tem um serviço de takeaway aberto. Portanto, um sócio que fique muito, muito desejoso de uma boa comida e de rever o seu clube, pode dar lá uma fugidinha para ir buscar uma comida porque é legítimo e pode matar saudades. Eu já o fiz também, mas custa-me, confesso que me custa um bocadinho entrar no clube que está sempre repleto de gente, de miúdos, sócios, uma atividade frenética o dia todo e chegar àquele espaço imenso e estar aquilo tudo vazio. Mas é uma boa forma das pessoas poderem rever um bocadinho o clube, está salvaguardado todas as questões de higiene. É uma forma também de ajudar o clube, digamos assim, a tal responsabilidade social que eu vos falava. Temos todos que fazer um esforço no sentido de que as coisas não parem, podem abrandar,
vão abrandar necessariamente, mas não pararem. Mas penso que as redes sociais é a forma que os clubes têm neste momento de manterem o contacto, manterem a chama viva do contacto dos corpos com o clube. Vamos então aqui, quase a terminar, vamos dar a palavra às pessoas que estão a assistir a este fórum. A Clara Estima, doutora Clara Estima, psicóloga, ela diz e também jogadora, claro, uma boa estratégia para 2020 poderá aproveitar esse tempo para desenvolver uma estrutura de trabalho mental dos atletas de todos os escalões, de forma a melhorar o desenvolvimento pessoal, social e competitivo no ténis. Parabéns pela iniciativa, força para todos, vamos. O André Pereira, um abraço para o André, diz ao Hugo Santiago para não se esquecer dos videotruque. Os vídeos truque, portanto, uma forma de também manter os alunos e os tricky shots, exatamente. O Garujo, de quem já falamos. A Mariana Enguiça, árbitra portuguesa. Acredito que uma parte positiva disso tudo vai ser uma motivação extra e o valor que toda a gente vai dar quando tudo voltar ao normal, em todas as vertentes. Jogadores, treinadores, árbitros, parabéns pela iniciativa. Agradecer a toda a gente que está a participar ativamente neste debate. Perguntar também, os clubes estão a aproveitar este momento para algumas obras de beneficiação e manutenção das estruturas dos cortes, Hugo? Sim, já o tínhamos feito antes, em algumas, pronto, antes disto acontecer, pronto, já estávamos a trabalhar nisso. Sei que, pronto, de acordo com as informações que tenho, houve agora uma paragem, o clube fechou totalmente para salvaguarda nossa e de todos, mas assim que retomarmos a atividade, entraremos nesse aspecto também e remudaremos tudo da melhor forma possível. Alberto, a mesma pergunta. Sim, nós, apesar de termos umas excelentes instalações e uns cortes bons e bem tratados, se calhar esta é uma altura boa porque está tudo parado, para se fazer uma manutenção um bocadinho mais a fundo dos nossos campos. Aliás, exemplo do que nós fazemos nas nossas casas também, aproveitamos para fazer limpezas mais a fundo, e, portanto, os clubes também aproveitam, e, portanto, eu gostaria de deixar aqui um abraço para a equipa de manutenção do clube dos cortes, liderada pelo Manel das Encurtações, que toda a gente conhece. Um abraço para eles todos, que têm feito um trabalho extraordinário e estão ainda a trabalhar no sentido de, quando regressarmos, termos o clube nas melhores condições. Um brinco, não vai ser por não haver manutenção que não se vai poder fazer as coisas. E, portanto, o pessoal da Secretaria não está todo, mas temos em permanência uma pessoa na Secretaria, porque há todo um trabalho administrativo que é preciso manter a funcionar, e, portanto, para esses profissionais que ainda estão ao ativo, digamos assim, o meu muito obrigado em nome do Clube de Ténis do Porto e de todos os sócios e de todos os alunos, para essa gente que está a fazer um trabalho fantástico. Já agora, se me dás a oportunidade, antes que eu me esqueça, porque eu sou muito esquecido, eu gostaria de voltar a agradecer a todos os profissionais de saúde, às pessoas, aos bombeiros, às pessoas que trabalham nos centros, nos supermercados, aos lixeiros, ao pessoal que trabalha nas farmácias, aos polícias, a todas as pessoas que neste momento lutam na frente para acabar com esta pandemia e que fazem um serviço pondo em risco a sua própria vida. Temos que estar eternamente gratos a essa gente. E ao mesmo tempo temos que fazer por eles também a nossa parte, ficando em casa. Muito bem. Hélder, a mesma pergunta. O Clube Ténis Braga tem feito a possibilidade de beneficiação de algumas partes do clube, os cortes estão a ter manutenção? Sim, neste momento não é a nossa preocupação. Estaríamos neste momento a iniciar o torneio da Páscoa interno e teríamos os cortes preenchidíssimos com todos os alunos da nossa escola e com as aulas, com a competição. Neste momento não é prioridade, estamos a aguardar por ter uma data mais concreta para saber da abertura do clube, mas tenho a certeza que o Cardoso vai fazer um excelente trabalho e os cortes de terra batida vão estar impecáveis para voltarmos todos. Muito bem, aproveitamos para cumprimentar o Jorge Teixeira, o Rui Aragão Gama, a quem cumprimentamos também e damos um abraço. Vamos pedir então uma mensagem final ao Hugo Santiago. Hugo, uma mensagem para todos aqueles que nos estão a ver e ouvir do Clube Ténis de Viana, mas também da comunidade do ténis em Portugal.
Não, apenas faço um apelo que fiquem em casa, porque é esse o nosso papel agora. Senão todo o trabalho daqueles que estão na linha da frente, como o Alberto disse, será em vão. Portanto, se nós não cumprirmos todo o trabalho que eles fazem, é infrutífero. Por isso, fiquem em casa, pelo vosso bem, pelo bem de todos. Quantos mais ficarem em casa, mais depressa poderemos sair nós. Muito bem, Hugo. Hélder, a mesma mensagem para as pessoas do Clube de Ténis de Braga e também para todo o público do ténis? Claro que sim, uma mensagem de esperança a todos os que estão ligados a esta modalidade, seja os tenistas de qualquer faixa etária, seja as pessoas que iniciaram a modalidade há pouco tempo, mas praticam e estão a dar os primeiros passos com muito gosto, seja as direções dos clubes, os treinadores que naturalmente recebem aqui um abraço especial porque estamos todos no mesmo ponto de situação, na mesma incerteza, aos clubes, de uma forma geral, aos funcionários que trabalham, aos espectadores de ténis que também estão ansiosos por voltar a ver grandes confrontos dentro do campo, uma mensagem de esperança, de que devemos realmente estar em casa em segurança para voltarmos todos mais fortes. E a Mariana Enguiça disse aqui uma coisa muito importante, que é nós vamos dar realmente valor a tudo isto que estamos agora privados. Muito bem, Hélder. Alberto Miguel, a mesma mensagem de esperança que queiras deixar? Sim, agora esta altura é mal ser o último a falar, porque eles já disseram tudo e muito bem. Pronto, deixo exatamente, faço minhas as palavras deles, fiquem em casa. É muito importante nesta altura cada um de nós fazer a nossa parte, somos todos soldados, digamos assim. Tenham esperança que um dia nós vamos voltar, se não ao que era antes, a uma coisa ainda melhor do que o que era antes. E não se esqueçam todos de uma coisa importante. O ténis já em alguma altura das vossas vidas fez alguma coisa por vocês, ou muitas coisas por vocês. Está na mão de todos nós agora ajudarmos um bocadinho o ténis, de maneira a que o ténis não morra e possa voltar ainda mais forte. Muito bem. Alberto Miguel, Hugo Santiago, Hélder Araújo, muito obrigado pela vossa presença, por termos estado aqui a conversar sobre o ténis, sobre as estratégias dos três clubes, o Clube de Ténis de Braga, o Clube de Ténis de Viana e o Clube de Ténis do Porto, mas certamente com outros clubes a reverem-se naquilo que são as vossas diretrizes para o que resta desta temporada, uma temporada que foi interrompida abruptamente por este inimigo invisível, neste momento 2-1 em sets para o Covid-19, mas eu estou com o Alberto Miguel, nós vamos ganhar o quinto set e, portanto, vamos voltar na próxima semana para mais um fórum, segunda-feira, 21h30, esperamos por si aqui na página do Facebook da Associação de Ténis do Porto. Boa noite. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.